Bom, agora sim, agora hora de falar de eleições americanas. Então, se a Débora Bergamasco quer que a gente fale de eleições americanas, a gente vai falar. Darla Cardoso, bem-vinda, muito boa tarde para você. Nossa editora, que está comandando, coordenando, deixando tudo funcionando redondamente nessa cobertura de eleições americanas nesta terça-feira. E, afinal de contas, por que uma terça-feira que eu aprendi que é uma terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro? Não é a primeira terça-feira de novembro. Porque ser simples se podem complicar, não é verdade? É isso. Mas antes da gente começar, boa tarde. Débora, volta. Eu gostava de você aqui. Eu queria que a Débora voltasse. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui o nosso iPad para a gente espelhar o nosso site. Tem uma matéria muito legal feita pela Gisela Lammers, estagiária aqui do Internacional, e ela foi atrás do histórico, buscou todas as informações, porque na terça-feira. E isso tem uma explicação que remonta de uma época agrícola lá nos Estados Unidos e também de tradição. Então, lá em 1845, a gente tem o Congresso dos Estados Unidos aprovando essa tal dessa primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. E isso tem a ver com a sociedade que era muito agrícola. Então, a maioria dos estados era de agricultores e tinha a tal da colheita, que era extremamente importante, aliás, o ganha-pão e o que movia a economia nessa época, em 1845. E agora, lá nos Estados Unidos, é final de outono, também final de colheitas. Então, quando acabavam as colheitas, Yuri, a sociedade tinha, então, mais tempo de pensar em questões políticas e no futuro do país. Então, eles definiram o final da colheita, ou seja, o final do outono, para pensar, então, na eleição. E por que também numa terça-feira? Na tradição, na época, domingo era o dia de descanso, aliás, domingo continua sendo um dia de descanso, né? Mas assim, era um dia que todo mundo praticamente ia na igreja. Então, também tinha esse fator religioso do descanso, também iam para a igreja. E outra coisa, não tinha estrada, então não tinha como se locomover direito. Então, as pessoas precisavam de um dia, pelo menos, para chegar até o local da votação. E é claro, na segunda-feira, então, eles passavam a organizar a votação. Então, tinha um dia para organizar a votação, a segunda-feira, e também um dia para o pessoal chegar até lá. Poder fazer a locomoção, a logística toda, e aí todos esses detalhes, né? E porque isso é importante, porque os Estados Unidos, eles preservam muito, né, da força da democracia americana. A gente pode olhar algumas dessas questões e falar, pô, sou anacrônico, sou antiquado, pô, já tem tanta coisa diferente, mas por outro lado, é a preservação dessas tradições da democracia americana que fazem com que seja uma democracia de 250 anos, né? Claro, pois é, mas é lógico que de lá para cá muita gente questiona a tal da terça-feira, fala que não faz mais sentido, e diferente também daqui do Brasil, hoje não é feriado lá nos Estados Unidos. Então muita gente tem que se desdobrar para ficar naquelas filas que a Mariana Janjacom estava contando e trabalhar ao mesmo tempo. Então tem muita gente que não consegue não consegue depositar o seu voto hoje. Por isso mesmo que foram criados inúmeros sistemas de votação por correio para que as pessoas votem antes mesmo na terça-feira. Então, hoje é o último dia para os eleitores americanos votarem, mas não é o único, né? Exato. Afinal, 79 milhões de americanos preferiram se antecipar e depositarem o voto antes. E é a apuração desses votos antecipados que dá mais trabalho, né, Derla, que vai Sim. Depois tem que checar se a pessoa não foi votar duas vezes. Checar a identidade, Exato. Às vezes desdobrar a cédula que chega amassada ali pelo correio. E outra coisa que eu queria também convidar quem está em casa para olhar é a nossa página de apuração aqui, Yuri, está prontíssima para mais tarde. Já temos aqui no site da CNN.com.br, internacional/eleições nos Estados Unidos 2024/apuração, você já consegue encontrar o nosso mapa. Tudo zerado por enquanto. Aqui em cima a gente vai ter a contagem de delegados, Kamala e Donald Trump. O nosso mapinha que está aqui triste, cinza, mas que ele vai ser daqui a pouquinho vai ficar quente, colorido. Ou vermelho ou azul, né? Então, e aí todo o desafio é chegar no meio do caminho, aqui os 270, que é o número mágico para se obter a maioria dos 538 delegados. É isso mesmo. Você estava sentindo saudade da Débora Bergamasco?
Por favor, Débora, Aí, ó, volte. A mágica da... Mais rápido do que a apuração de qualquer urna, Débora Bergamasco conosco para também aqui interagir com a Derla. Ai, Derla, meu coração ficou quentinho, viu? Adorei que você falou, que gostaria que eu estivesse aí, adorei. Minha querida, eu quero pedir uma grandíssima gentileza para você. Explica pra gente, for dummies, tá? Em poucas palavras, como você quiser, como funciona a eleição americana. Então, quer dizer, por que é possível o candidato mais votado não ser o vencedor? Explica pra gente como é que funciona essa questão dos delegados, por que essa maioria que vocês acabaram de citar, os colégios eleitorais, quer dizer, a proporcionalidade de cada estado para ter um número X de delegados e aí essa soma, essa maioria fazer então o vencedor, Derla. Claro, Débora, com o maior prazer. E a gente vai repetindo essa explicação ao longo da semana, porque à medida que a gente vai apurando as urnas lá e a gente vai pintando aquele mapa, a gente consegue chegar então a esse número de 270 delegados. Bom, em poucas palavras, aqui lá nos Estados Unidos, a votação é indireta. É claro que o eleitor ele vai até as urnas votar no seu candidato, vai sair ali um balanço estadual de quem venceu no estado. Por exemplo, a gente pega a Califórnia, que tem 54 delegados. Quem vencer na Califórnia vai levar todos esses 54 delegados. O sistema dos Estados Unidos ele é formado por esse colégio eleitoral, em que cada estado americano, são 50, eles recebem um número de delegados. Esses delegados é feita uma conta da seguinte forma: a cada 10 anos, os Estados Unidos fazem um censo da população. E aí, os estados que têm mais população ganham um número maior de deputados lá no Congresso americano, né, na Câmara dos Representantes. Então, se a gente voltar àquele exemplo da Califórnia, o estado ele tem 52 deputados na Câmara dos Representantes. E esses últimos dois números que faltam aí são os números de senadores. Cada estado tem um número específico de deputados de acordo com a população, mas os 50 estados americanos têm cada um, independente da população, 2 senadores. Então, para fazer essa conta, é o número de deputados somado ao número de senadores. E aí o que acontece? Alguns estados pesam mais do que o outro por consequência. E aí é onde começa aquele nosso videogame, a batalha dos candidatos para somarem o maior número de delegados e chegar àqueles 270. Ao todo, são 538 delegados e para vencer esse número de 270, metade mais um. A gente vai explicar muito isso aqui durante a semana para a gente cada vez mais clarificar um pouco as ideias, Débora. Mas é complicado, viu? A cada 4 anos a gente tem que revisitar toda essa informação para a gente se atualizar e ter essa informação bem clara. É complexo, viu? Por isso mesmo que há eleições como a de 2016, em que um candidato ele consegue ter até mais votos populares, se a gente levar em conta todos os americanos que votaram, mas ele acaba perdendo a eleição se não tiver os 270 delegados, porque não ganhou onde deveria ganhar. Foi o que aconteceu com Hillary Clinton. Ganhou no voto popular, mas na hora de ganhar os estados que valiam mais, ela perdeu para Donald Trump. Donald Trump acabou se elegendo presidente. Lembrando, né, Derla, que quem ganha, se ganhou naquele estado, leva todos os delegados. Exatamente. Né? Isso é que faz a diferença. Tem 2 estados que isso não acontece, que é no Maine e em Nebraska, mas aí são pouquinhos delegados em jogo, não fazem tanta diferença. E na prática, por coincidência, por um acaso, um estado tende a ser mais democrata, que é o Maine, e Nebraska mais republicano. O que um rouba do outro num estado, o outro rouba do um. Então, na prática, acaba dando na mesma, né? E aí, só para a gente fazer um paralelo aqui com o Brasil, essa história dos 2 senadores por estado, lá nos Estados Unidos 50, é a inspiração do nosso Senado também, que até algum tempo atrás tinha 2 senadores e a partir de 88 que passou a ter 3 senadores. A gente tem 81 senadores porque são 3 por estado, 27 estados, 3 vezes 27, 81. Para ver como a democracia americana, o sistema americano, em muitas partes, inspirou o nosso sistema político aqui. E tem uma outra curiosidade, né? Porque aí você fala, bom, toda essa coisa do sistema preservam muito, mas por que 538? E afinal de contas, 538 é um número par.
Pode dar 269 a 269, 269 para cada lado. Sim, claro. Pode. É raro, mas pode acontecer. E na atual situação, aí a conta aí sim a conta entra pelo número de estados. Então, no cenário que está se desenhando, que pode eventualmente ter 269 para Trump, 269 para Kamala, o empate, quem joga pelo empate é Donald Trump, porque tende a ganhar um maior número de estados e aí essa conta pesa. Então, é um sistema complexo. Para a gente não deixar o telespectador sem resposta, o que acontece se empatar, meu povo? É difícil, mas pode acontecer. Se empatar, aí é a Câmara dos Representantes que vota para definir quem é o presidente. É isso. E aí, por isso que o cenário atual é favorável a Donald Trump se houver essa situação de 269 para cada lado dos 538. Darla Cardoso, muito obrigado. A gente ainda volta a conversar. Claro que a gente vai seguir falando de eleições americanas aqui. Darla Cardoso está imparável aqui. Ela trabalha 24/7, agora até ter um novo ocupante definido para a Casa Branca. Até já, Darla. Obrigado. É isso, gente.